Prontinho. Boa tarde, gente, bem-vindos. Nossa aula de prática de produção textual do Prof. Letras aqui. Hoje, 6 de junho, 5h33, horário de Brasília. Bom, me desculpem, gente, pela tosse vai estar quase boa. Antes de começar a aula, vamos tirar uma dúvida aqui comigo. Temos aula hoje, aí, depois do dia 27, é isso? Nazaré, liga o microfone, por favor. Não é dia 20? 20, vocês estão em aula no Prof. Letras ou não? Não. No meu calendário, diz que vocês têm aula do Prof. Letras de 13 a 25 de junho. Tá certo ou tá errado? Não, a gente tem aula em junho, de É. 12 a 17. Ah, então a semana do dia 20 não tá morta, não. Não, senhora. Excelente notícia. Deixa eu atualizar aqui, peraí. Eu acho que é a... Dia 9 a gente não vai ter aula, dia 9 não, né? Mas Dia será 9. que não é o online de fonologia, eu acho, no dia 20, tem que ver direito. A semana seguinte é de aula online. Ah, é de aula online, é mesmo. Porque pela... É, Peraí. verdade. Eu só estava pensando só na presencial. Porque pelo calendário que a Rosimar me deu, estava como coordenadora, vocês estariam em aula de 13 a 23. Isso confere ou não? Sim. Então, a gente tem aula hoje e depois dia 27, é isso? Dia 9, sexta-feira, não darei aula por 2 motivos. Um é ponto facultativo aqui e outro, domingo, é meu aniversário. Então, vamos estar nos preparativos para o meu aniversário aqui. Então, dia 9 não teremos aula. Festa! Teremos festa. Domingo, passo 36 aninhos. Então, bom, então, combinado. Temos aula hoje, depois dia 27. Agora, eu queria combinar com vocês de manter a aula do dia 30, que também é ponto facultativo, tudo bem? Já me deu os parabéns mesmo. Tudo bem? Professora, dia 30 era para ser prova, é isso? Ou não? Isso. Mas a gente vai rever isso se vai ser prova ou não, tá bom? É porque, no caso, se for prova, professora, seria presencial, não é isso? A senhora vai para o instituto, a gente também, aliás, para o instituto da faculdade, a gente vai também, é isso? Infelizmente vai ser tudo online. O ideal, o Prof. Letras teria que pagar passagem para eu vir, mas estava sem dinheiro, então minha disciplina toda vai ser online, Joana, nada presencial comigo, o que é uma pena. Ah, tá. Então eu posso programar a viagem para mês de julho, começo do mês de julho, né? Como assim? Tipo assim, férias, né, para mim, para eu viajar, buscar minha mãe. Pode não, Joana. Não? Viajar pode. Mas, ó, porque nosso calendário tá assim, ó. A gente vai ter aula dia 6 de junho, 27, aí dia 30 eu queria manter aula com vocês. Dia 29... Nossa, tá difícil falar hoje. Dia 29 é feriado de São Pedro, aqui. Não sei para vocês se é. Mas eu queria manter a aula do dia 30 de junho. Aí, julho, a gente vai inteirinho, terça e sexta, normal, até o final. Nossa, pelo nosso calendário, a gente vai julho e agosto ainda de disciplina. A gente pode combinar um recessinho em julho, mas eu tinha colocado aqui férias, assim, do dia 17 ao dia 30 de julho. O que vocês acham? Pode viajar, mas lembrando que temos aula online, né? Isso. Temos aula online. Inclusive, nós teremos aula no mês de julho também da professora Rosimar, todas as quintas-feiras. Tá lembrando. Nosso calendário demorou para começar, gente. Começou no final de abril, então nossas aulas tem que ir até finalzinho de agosto, assim, com boa vontade, porque pelo calendário tinha que ir até 9 de setembro as aulas. Mas aí eu acho muita judiação. A gente vai até o final de agosto, tá bom. Tudo bem, Joana? Deu para entender? Deu sim, professora, tranquilo, viu? Dá para eu ir lá rapidinho, só buscar minha mãe e voltar. Combinado, então. Então, bora lá, gente. Eu fiz algumas correções dos textos. Já pedi desculpa pro Sidney, porque não corrigi o texto dele. Não sei
Teve mais algum texto que eu não corrigi? Professora, eu não encontrei o meu lá. Eu estou procurando ainda. Não encontrei. Eu corrigi o seu texto hoje, Joana. Eu corrigi seu texto que você coloca os trechinhos das atividades. Acho que o segundo texto. O primeiro eu não vi. Ah, tá. A senhora não viu o primeiro. Pois é, o primeiro que eu estava procurando. Então a senhora corrigiu só o segundo. Sim. O que aconteceu? Eu peguei para corrigir o texto do WhatsApp. Talvez não tenha baixado algum. Vocês mandarem momentos diferentes do texto, né? Quem não Sim. achar lá, por favor, manda de novo que eu faço correção ainda hoje e coloco lá na pastinha para vocês. Tá? Peço desculpas. Mas vamos lá. De forma geral, os textos estão muito bons. Parabéns a todos. Na correção, eu não escrevi nenhum elogio. Então, vocês vão olhar lá e vai falar, a professora odiou meu texto. Não, estão todos muito bons os textos. Só não escrevi os elogios, tá? Já coloquei lá o que tem. Nazaré, eu acho que eu corrigi os dois textos, se eu não me engano. Dá uma olhadinha nas duas pastas. Mas eu não tenho certeza. Se eu não tiver, manda lá no WhatsApp que eu corrigi ainda hoje e põe lá. Tá bom? Eita, eu vou conseguir dar aula, gente. Eu tô igual Professora, aquele... Oi. quando nós fizermos as modificações, precisamos reenviar a você ou não? O texto com as alterações. Aí reenvia novamente. Sim, a gente vai... Eu vou dar as orientações no final da aula, a gente vai unir os dois textos. Leudiane vai virar um texto só. Tá? Só Eu nem o estou em segundo. falta, porque eu ainda não Oi? fiz o segundo texto. Na última aula eu não participei, na última aula. Então, mande lá o texto que eu já corrijo também, tá? Tá bom. Fala, Jonatas. Já pode, o segundo texto já pode enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, como é? Manda pelo grupo do Pós-pandemia. WhatsApp. Tá bom. Já fiz a correção dos colegas, inclusive. Ixi, Uhum. tá bom. Jeff, você queria falar alguma coisa? Pois o meu eu fiquei aguardando o comando ainda, professora, mas nem que era para hoje, os colegas já estão se adiantando. Eu estava aguardando também. Olha só. Podem fazer sim. Isabel, Eu também não encaminhei o segundo, não. Eu estava esperando. Mas Então, ó. tá feito já. Mas já tá feito. Falta só sem enviar. problemas. Então, envie quem não fez, ou quem não fez e eu não corrigi. Mandem, não vai ter prejuízo nem de nota, tá? Podem mandar para mim no WhatsApp. Hoje é terça. Mandem que até a próxima terça-feira eu já corrijo tudo, tá bom? Tá, eu já fiz a correção do primeiro e o outro já tá pronto. Isso. Porque como é que foi? Eu li o primeiro texto, fiz ajustes, sugeri lá algumas coisas. Vou trazer aqui para vocês para a aula. A gente vai comentar algumas coisas que eu acho importantes. Olha, eu vou trazer trechos dos textos e comentar com vocês para a gente melhorar o texto, né? Então, eu não identifiquei nada, não coloquei de onde saiu o texto. Não se sintam constrangidos com o que eu vou falar aqui. É só na intenção de ajudá-los a melhorar o texto, tá bom? De forma geral, todos vocês estavam muito bons mesmo. A ideia, depois, é juntar o primeiro texto com o segundo, com as orientações que eu vou dar no final da aula. E eu vou conseguir dessa aula hoje. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês, sobre os textos ainda, né? O segundo seria hoje. Ah, Luciane, tudo bem. A data que eu pedi, tudo bem. Pode entregar hoje, não tem prejuízo de nota nenhum, não. Tá? Bom, as siglas. Alguns de vocês usaram siglas no texto. Vou começar as coisas mais simples. Por exemplo, tecnologia da informação e comunicação. Ou Prof. Letras. Sempre que... Gente, que sofrimento, professor, sem falar. Sempre que a gente começa para usar uma sigla, primeiro a gente tem que usar o nome inteiro. E depois a sigla. Alguns de vocês fizeram ao contrário. Colocaram, por exemplo, Prof. Letras, e aí depois escreveram mestrado profissional em letras. Sempre ao contrário. O nome grande primeiro, e a sigla depois entre parênteses, tá? Escreveu a primeira vez, depois você pode usar siglas depois, mas a primeira vez tem que aparecer o nome inteiro, depois as siglas. Peguei alguns trechos para a gente discutir aqui uso de vírgula, letra maiúscula.
Uma coisa muito que a gente ensina para os alunos todos os dias, mas a gente esquece. Quando que a gente usa a letra maiúscula, galera? Alguém me responde? Jesus, no início do parágrafo, professora, depois da pontuação, ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação e a reticência. Perfeito, Joana. Mais algum caso a gente usa a letra maiúscula? Os nomes próprios. Nomes próprios, Annalise, perfeito. Galera, Professora, Oi. eu tenho a mania de escrever meus poemas tudo com letra minúscula. Então, eu começo, até porque é uma característica mesmo. E aí, eu cometi algumas gafes Tranquilo, Annalise. por causa do Linguagem hábito. poética permite. Eu sei. Linguagem acadêmica, não. Uhum. Mas não foi... Você fica tranquila, não foi exclusividade do seu texto, não. Vários textos a gente estava com problemas de letra maiúscula. Então, nome da escola, letra maiúscula. Secretaria Municipal de Educação, letra maiúscula. Secretaria Estadual de Educação, letra maiúscula. Google Drive, Google Meeting, tudo isso é nome próprio, letra maiúscula. Beleza, galera? Só para lembrar. O que mais? Formatação do texto básico. Estou escrevendo lá o texto, espaçamento 1,5, tá? De forma geral. Citação, espaçamento simples. Repetições, gente. Repetição. Eu tenho alguns textos com a mesma palavra pintada no parágrafo. Por quê? Porque tem a mesma palavra 2, 3 vezes no mesmo parágrafo. Vamos tentar trocar a repetição. E aí eu vou projetar para vocês agora alguns trechos. Todos os professores de português aqui podem me ajudar a melhorar esses trechos, tá bom? Mas só para vocês saberem que é um exercício. Eu não quero que ninguém fique constrangido. Fale, esse é meu, tô horrível. Nada disso. É só um exercício mesmo. Bora lá. Todo mundo tá vendo? Ó, primeira coisa. Eu acho que em quatro textos tinha Centro de Registro e Controle Acadêmico. Da onde saiu isso, gente? Esses dois aqui. Da onde saiu isso? Eu não entendi. Bem no cabeçalho. Alguém sabe dizer de onde saiu isso? Centro de Registro e Controle Acadêmico, Sistema Integrado de Gestão. Acho que é da sigla do CIGA, isso aí, professora. Porque, assim, no cabeçalho, a gente pode colocar algumas informações. Mas no nosso caso, tem que colocar informações do curso de do mestrado do Prof. Letras, da Universidade Federal do Pará. Isso aí, eu acho que... E, assim, eu acho que uns 4 alunos colocaram, eu não sei de onde saiu. Só para dizer que não é daí não, tá? Agora, e esse parágrafo? Alguém pode ler ele para mim? Posso ler, professora? Por favor. A volta às aulas pós-pandemia trouxe diferentes desafios para todos, pais, educadores, escola e principalmente para os alunos, que se viram novamente diante da necessidade de se relacionar com o outro, se inserir na sociedade e seguir regras. E aí, o que vocês me dizem? Dá para melhorar? Não dá para melhorar? Como tá? Dá para melhorar sim, professora. Como a gente melhora? Primeiro, tem algum problema estrutural esse parágrafo? Tá tipo assim, desorganizado, parece que a pessoa teve uma ideia a pessoa teve uma ideia de falar sobre uma sequência de pessoas que estavam envolvidas na pandemia e depois, ao mesmo tempo, ela falou sobre relacionamento, inserir na sociedade, assim, outros contextos, assim, que eu não conseguia entender. Perfeito. As ideias estão aí. Não tem nenhum erro gramatical errado. Assim, eu não consigo identificar um erro de ortografia, de concordância, nada disso. Mas para a coerência do texto, para a coesão, a pontuação deixa um pouquinho a desejar. A gente pode melhorar isso. Vamos tentar? Vamos lá. Vamos lá.
Ó, a volta às aulas pós-pandemia trouxe diferentes desafios para todos. Uma afirmação, não é? Quem são todos? Se eu vou enumerar, se eu vou elencar, eu posso tirar essa vírgula e pôr 2 pontos? Pode, porque é um aposto, professora. Posso, porque é um aposto. Ou Eu seja, colocaria um traço. um traço. Eu acho mais. Eu gosto mais assim, a questão mais minha mesmo. Eu não gosto muito de usar em algumas situações de 2 pontos, não. Acho que um traço ficaria melhor. Perfeito. Eu não tô vendo vocês. Quem tá falando é a Annalise? Sou analista. Oi, Annalise. Aí quando eu projeto, eu não vejo vocês. Então, as duas coisas são possíveis. A Annalise tá certa, é estilo. Então, ela escrevendo usaria um travessão, que serve para indicar o aposto também, como disse a Joana, ou 2 pontos. Se eu usar 2 pontos, como fica? Vamos usar duas possibilidades. 2 pontos a todos. Pais, educadores, escolas e principalmente para os alunos. Até aqui, né? Teste uma ideia aqui, tudo bem? Aí eu colocaria 1 ponto se fosse 2 pontos. É isso? Pode ser, no caso tem que ter um conectivo agora para ligar a outra oração, Isso. para dar coesão. E se eu fizesse como a Annalise pediu? Deixasse um travessão aqui, o que a gente faz? Aí tu colocaria o outro travessão, fechando aqui o aposto, digamos assim, que continuaria. Beleza. Então, vamos lá ver se dá certo. Aí teria que melhorar aqui essa segunda. Como a gente faz? Gente, acabou minha água. That's the question. Uhum. Eu acho que esse que, professora, acho que nesse caso acho que é um pronome relativo, se eu não me engano, ele poderia ser substituído por um pronome, por exemplo, estes, que está se referindo aos alunos, está próximo, né? Estes se viram novamente diante da necessidade, no lugar do quê? Estes. Isso. Tá. Só que aí com Estes travessão quem? não dá. Alunos, pais, educadores, escolas. Estes alunos, como está próximo, se fosse para se referir a outros, por exemplo, educadores e pais, seria esses. Perfeito, muito bom. Certo? Então tem que ser estes. Estes se viram novamente deve relacionar com o outro. Se inserir na sociedade e regras. Acredito, Algum comentário? Professora Gilmar, eu acredito Oi, Gilmar, que pode talvez o estes, né, ele fica legal quando a gente olha assim, aí lá o todos, né, uma vez que a gente decidiu só separar o aposto com o travessãozinho, então, assim, o estes como é só a sequência lá do todos, aí talvez o pronome relativo ficasse, né, mais adequado que esse aí demonstrativo. Muito bem. Para ser o estes, teria que ter um ponto aí. Não daria certo com o travessão. Teria que ser os 2 pontos, igual nós fizemos no início, e o ponto finalizando a frase e já iniciar com estes. Aí daria certo. Ó, bora ver aqui. São duas ideias, né? Primeiro, que a pandemia trouxe desafios para esse povo todo que está aí, né? Pais, educadores, escolas e alunos. Isso é uma ideia. E a outra ideia é que os alunos tiveram dificuldades relacionais e de regras depois. São 2 ideias, não são, gente? Oi? Eu não sei, assim, mas eu vejo aqui que talvez a ideia de quem escreveu o texto era de dizer que todos, tanto educadores quanto escola e alunos, se viram diante dessa necessidade, não apenas os alunos. Ah, olha só. Uma ideia assim mais, eu acredito que os educadores também, porque essa dificuldade também foi para nós. Então, eu acredito que a ideia aqui fosse para todos. Uma pergunta. O que vocês acham da gente colocar um ponto aqui e abrir um novo período com uma frase, letra maiúscula, alguma coisa? Isso, ficaria melhor. Que aí divide, né? Deixa eu ver, quem está falando aqui comigo é a Ana Célia? Cleudiane. Desculpa, Cleudiane, eu estou no hoje, eu não vejo vocês aqui falando. Como é que eu mexo aqui, Cleudiane? Me ajuda. Poderia usar o eles, né? Eles se viram novamente entre
Alguém pode ler tudo para mim, a frase de novo? O parágrafo inteiro, por favor. Parou. Me escutam? Sim, professora. Alguém pode ler o parágrafo todo para mim? Eu vou ler novamente, tá? Uhum. Respeitando essa pontuação que houve mudança, não é isso? Isso mesmo. Tá. A volta às aulas pós-pandemia. Professora, a senhora pode tirar tem um negócio aí na frente, eu não sei o que é isso aí. É um editor. É um editor. É? Peraí que eu vou tentar mexer. Aqui? Isso, ótimo, obrigada. Tá. A volta às aulas pós-pandemia trouxe diferentes desafios para todos, pais, educadores, escola e principalmente para os alunos. Eles se viram, falta o si, né? A senhora tirou o si. Desculpa. Eles se viram novamente diante de necessidade de se relacionar com o outro, se inserir na sociedade e seguir regras. São três Ficou mais coisas claro, aí. gente? E aí, ficou bom ou não? Melhorou? Não melhorou? O que vocês acham? Eu acho que ainda falta alguma coisa. Deu uma clareada, deu uma organizada. Melhorou, professora, só que eu acho que ainda não está 100% ainda. Ó, eu vou pegar mais água, enquanto isso, vamos ver o que mexe aí, tá bom? Tá. Minha água acabou aqui rapidinho. Eita. Ô, mãe. Faz uma pra mim. Enche aqui de água pra mim. Não, sem gelo. Descobriram? Eu assim. Eu não escreveria assim, porque meu jeito de escrever é outro. Mas aqui eu colocaria assim: eles se viram novamente diante da necessidade de relacionar-se com outros, de inserir-se na sociedade e de seguir regras, por uma questão de paralelismo. Repetiria a preposição. Repetiria a preposição e colocaria também a partícula se depois do verbo, né? Inserir-se, sei lá, eles se viram novamente, né? Algum outro comentário? Talvez colocaria assim, mas... Olha, o que a Annalise falou é muito verdade. Cada um tem um texto e cada um escreveria do seu jeito. E a ideia é que fique claro, mesmo com diferentes estilos. Se fosse a Raquel que estivesse escrevendo, para mim, estava de um conectivo aqui. Assim, por isso, dessa forma. Eu preciso disso. Mas, só para vocês terem uma ideia, que tem várias formas de melhorar o texto. Mas que as ideias têm que estar relacionadas, têm que estar encadeadas, enumeradas, né? Não dá para ficar tudo misturado. Vamos tentar o parágrafo de baixo. Aqui. Percebeu-se, então, a ineficiência devido aos alunos não conseguirem realizar sem orientação e a busca ativa não conseguiu entrar em contato com muitos se mudaram para a zona rural. Ufa! E aí? Como a gente melhora? Que foi, Joana? Moço, me deixa, Ronildo. Bora lá. Percebeu-se, então, a ineficiência devido aos alunos não conseguirem realizar sem orientação e a busca ativa não conseguiu entrar em contato com muitos se mudaram para a zona rural. Quantas ideias tem aí, gente? São duas ideias, professora. Parece que são duas ideias. Vamos começar aquela coisinha na sintática básica dos alunos? Quais são os verbos? Bora lá. Sujeito, verbo, complemento. Isso, quais são os verbos? Bora lá. Perceber, né? É o primeiro. Perceber. O que mais? Conseguiram. Locução verbal, né? Tem o verbo conseguir duas vezes, né? Cadê? Conseguiu de novo. Tem conseguir e conseguiu.
entrar em contato com muitos e mudaram, né? Vamos ver? São muitos. Dá para tirar, né? Isso. Vamos lembrar lá do ensino fundamental, ensino médio, nossas aulas com os alunos, ó. Aí, Cada verbo... eu, assim, professora, eu não li o parágrafo, não sei se está conectado com o parágrafo anterior, mas percebeu-se, então, a ineficiência. Ineficiência de quê, né? Eu acho Pois que é. faltou ali alguma coisa para a palavra ineficiência. Se eu digo que Complemento nominal, isso. um complemento nominal. A Joana que é mais aí das gramáticas. Vamos inventar Eu sei que falta, só não sei dizer. Ótimo. Vamos inventar um complemento. Percebeu-se, então, a ineficiência do quê? Receber essa ineficiência. Aí de quê, né? Eu acho Do que quê? ficava assim. Aí essa ineficiência foi devido a quê? Eu não sei. Eu também mudaria talvez o devido, eu tiraria. Então, peraí. Não Vamos sei. lá. Percebeu-se, então, a ineficiência. Eu vou inventar um complemento. Na ineficiência na resolução das atividades. Poderia ser isso, não sei. Não, percebeu-se, então, a ineficiência. Eu vou usar o propósito da Joana, que é menor que a minha. Peraí. A ineficiência das atividades durante a pandemia, alguma coisa assim, né? Não sei. Ou do trabalho realizado durante a pandemia. Ok, e agora? Aí já tem uma causa e consequência. Causa e consequência. Aí, ineficiência da resolução dessas atividades, o período, que é durante a pandemia. Aí, por quê? Porque os alunos não conseguiram realizar... Ó, duas ideias, duas orações. Como é que eu vou relacionar elas? Uma vírgula, um conectivo? O que eu faço? Peraí. Todo mundo percebe que daqui é uma ideia. Sim. E aqui é outra, embaixo. Para mim. É uma vírgula, professora, depois de pandemia. Vírgula. Bora. E agora? Não colocou a vírgula, não, professora. Coloquei, não tá aparecendo? Não. Aqui, eu também, assim, se fosse, talvez eu escreveria assim, talvez. Percebeu-se, então, a ineficiência das atividades durante a pandemia. Ponto. Isso porque, ou isso devido a, entendeu? Eu acho que aí o isso ele faria essa conexão com o primeiro período. Ponto. Isso. Vírgula, depois do isso tem que ter a vírgula. É. Ah, tá. Colocou por quê? Joana, eu vou pegar umas aulas contigo. Isso porque os alunos não conseguiram realizar sem orientação e sem a busca ativa. Então, tiro isso. Não, aí eu não sei. Isso porque os alunos não conseguiram realizar as orientações. Ou realizar o quê? Os alunos não conseguiram realizar as atividades, eu não sei, acho que caberia. Mas sei. aí... É mais perdida do que cega. Calma, vamos ler direitinho. Eu acho que no lugar do isso ficaria assim, uma vez que os alunos não conseguiram realizar. Peraí. Então, pergunta, Sidney, vírgula ou ponto? Legal. E o isso põe assim, uma vez que os alunos não conseguiram realizar. Vírgula ponto. Depois do ponto. Eu acho que ponto. Aí poderia, uma vez que... Uma vez que os alunos não... Não dá certo a pontuação. Se fosse para colocar uma vez que, você pode usar ou vírgula ou então ponto e vírgula. Porque é a continuidade de raciocínio. Não pode ser ponto. Isso. Pode ser a ponto e vírgula, então a vírgula, mas o ponto não dá certo. Joana, você vai corrigir meu tese, hein, Joana? Menina, não tem que apelar para a Joana. Não, vocês estão melhorando. É isso mesmo. Tá ótimo, gente. Meu Deus, que aula maravilhosa. Uma vez que os Tomara que ela coloque o meu texto aí não também. conseguiram realizar as atividades também, Joana. Sem orientação. Uma vez que os alunos não conseguiram, né? Então, tira o E e põe o A, né? Uma vez que os alunos não conseguiram realizar as atividades sem orientação. Sem orientação. Tá, isso é uma ideia. E a outra ideia diferente. Como é que eu faço? E professora,
Oi. Eu acho que o I liga legal. Como tem Uma só vez uma que os alunos vírgula não e está conseguiram realizar as continuando, é não atividades. repetir as Peraí, atividades. gente. Buscativa, Peraí, rapidinho. Tem duas pessoas falando junto, não entendo nenhuma. Desculpa. Vai, Claudiane, fala você primeiro. Aí, na parte, como tem uma vírgula e está continuando o texto, não conseguiram realizar as atividades, para não repetir as atividades, pode colocar não conseguiram realizá-las. Perfeito. Boa Perfeito. sugestão. Realizá-las sem orientação e Ok. Agora, todo mundo vê que isso aqui, uma vez que eu me... Peraí, deixa eu ver se eu consigo isso aqui. Isso aqui é uma ideia. Sim? Sim. Agora, a buscativa é uma outra coisa. É uma outra ideia que o leitor não sabe nem necessariamente o que é. Buscativo, o que é? O professor sabe, mas... E aí, gente? Como eu faço isso? O que é buscativo? Eu não sei. a buscativa aqui na escola é um programa. Tem o pessoal que trabalham aí em busca dos alunos que estão em falta. Quando o aluno falta, aí as pessoas, né, vão à casa, vão conversar, vão saber o motivo, a razão, né, por que esses alunos estão faltando, por que eles não entregaram as atividades. E aí, com a pandemia, esse programa, vamos dizer assim, que ele se tornou mais presente na escola, porque antes eu não via ninguém, não havia uma pessoa específica aqui no meu município, por exemplo, não havia assim uma pessoa na escola específica para dizer assim, eu sou e faço parte da buscativa. Agora tem. Entendi. Agora, como a gente deixa isso claro no texto, em dois aspectos, que uma oração tem a ver com a outra, mas são coisas diferentes, porque os alunos não conseguem realizar a atividade é uma coisa, e a busca ativa de encontrar os alunos, que são muitos ali, é outra. E aí... Tem que ter a pontuação aí, professor. Depois de orientação, tem que ter a pontuação. O que você sugere, Joana? A buscativa é a escola que faz, não são os professores, né? Pelo menos é o que eu entendi, né? Então, peraí. Tem que ter... Se mudou o sujeito, o que vocês acham de um ponto e começar outra frase? Sim, tem que ter pontuação aí, ponto. Ok, então... Além disso, vírgula. Além disso, vírgula, não sei quem está falando, mas é certo. É o Jeffter. Oi, Jeffter, obrigada. A buscativa não conseguiu entrar em contato. É bom explicar o que é buscativa também, né? Isso. Como é que eu vou explicar o que é buscativa? Pode colocar o programa, né? O programa de busca, o programa de busca de alunos, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido. Que procura resgatar, é um programa que procura resgatar alunos aí que estão fora da escola. Coloca entre vírgula buscativa, né? Isso. Tem que estar entre vírgula, professora. Ai, isso que daí, ótimo, gente, entre vírgulas. Por quê? Porque é uma explicação, é uma aposta. Uma explicação, perfeito. Um programa que procura resgatar alunos, que mais? E professora? Oi. Antes aí, a buscativa, eu acho que eu colocaria assim, a equipe da buscativa, né? Porque geralmente, não sei. Seria legal. Vamos dizer, a equipe da buscativa. Isso. E é do buscativa porque é um programa. Ah, tá. Do buscativa. E letra maiúscula, então, seu nome do programa? Letra maiúscula. Ótimo. Um programa que procura resgatar os alunos que não... Alunos desistentes, não? Deixaram de frequentar as aulas. Desistentes ou faltantes? Isso. Acho que desistentes. Desistentes? Alunos infrequentes, fica melhor. Infrequentes? Bora lá, nova palavra na língua portuguesa. Eu nunca vi essa palavra, alunos com baixa frequência, é melhor. Ah, perfeito. Perfeito. Baixa frequência. Então, entre vírgulas vocês pediram, né? Ok, Entre expliquei que é o programa. E agora? Não. Pois, que tal? Muda outra coisa. Pode falar alguém falou? Não. Por que não? Não, tiro. Tira o porquê aí. Só direto Tem que não. explicar o que é primeiro. Não. Conseguiu entrar.
conseguiu entrar em contato com muitos. Não, tá bagunçado isso aí. Uhum. Ou não mesmo aí, tá bom, tá não? Não, eu digo assim, o restante da frase tem que pensar a mudança aí, porque não tá. conseguiu entrar em contato com muitos, se mudaram para a zona rural, tá sem sentido, né? Tá. Eu acho que não Muitos conseguiram, alunos, gente. Tem problema repetir aluno. O aluno tem que substituir por um pronome aí, né? Galera, de cada vez, bora lá. O alunos aí tem que Não substituir. consegui entrar em contato com muitos Pode alunos, ser- porque Com eles se muitos mudaram para a Pode zona ser, não rural. conseguiram contactá-los. alunos. Peraí, de novo. Alunos tá... Repete. Quem leu, repete Se eu repetir alunos, colocaria assim. Não a equipe da educativa, com o programa de educação, conseguiu, ou conseguiram também no Pergunta primeiro, não conseguiu ou não conseguiram? Conseguiu. O verbo não pode ir para o plural, não pode. Por quê? Porque o sujeito está no singular. Conseguiu. Qual é o jeito da frase, gente? Quem não conseguiu? A equipe do É o buscativo. programa ou a equipe, então é singular. Programa, A equipe, A uma equipe. coisa. A equipe tem ideia de muita gente, mas é uma palavra no singular. Então, equipe conseguiu, tá? É a mesma ideia de maioria. A maioria dos professores é estudiosa. A maioria dos professores conseguiu, perfeito. Então, ó, a equipe do Buscativa não conseguiu, continua. Entrar em contato. Contactá-los, tá? Contactá-los. Professora, Oi. aí não seria uma metodologia no lugar desse programa? Ele é um programa mesmo, essa buscativa? É o programa. Eu não tenho ideia do que seja Buscativa. Vocês estão contando. Buscativa é um programa. Não Então, é um programa. Buscativa é um programa do governo federal, do MEC. É. Tá vendo? Ah, a GFT tá falando contactá-los, é isso? Não está muito longe, não? Vamos ver. Eu acho que tá longe. Buscativa é uma estratégia, né? Não é a buscativa. Também acho que é uma estratégia, mas quer dizer É uma estratégia. Programa. É uma estratégia, Bom. pessoal. Então, no texto que é programa, a gente escreve programa. No que é uma estratégia, mas o meu foco aqui é melhorar o texto, a parte gramatical. Bora lá me ajudar. Então, isso. não conseguiu entrar em contato com muitos alunos. Porque eles se mudaram para a zona rural. Porque eles se mudaram. Simplifica. Tem que ter uma vírgula e depois de alunos, professora. É. Assim? Uhum. Tudo Eu acho que certo? no lugar do porquê pode colocar o pois. Também acho. Pode ser. Pois. Olha só, gente, as ideias aí te corrigindo. Tem alguém ficou com dúvida do que a gente fez aí? Alguém tem alguma dúvida que ajuda? Não mudou não, viu, professora? A senhora não mudou não, viu? Não sei se a senhora percebeu. Mas não mudou, não. Mudei, não apareceu para vocês? Não. Opa, peraí que eu vou tirar e vou pôr de novo. Mas eu mudei sim, tá o pois aqui para mim. Ah, tá. Agora sim. Ah, atualizou. Oxente. Alguém não entendeu o que a gente está fazendo? Alguém tem dúvida? Pode falar. Não? Professora, esse finalzinho, pois eles se mudaram para a zona rural, não foram todos que se mudaram para a zona rural. Acho que deveria mudar um pouquinho esse finalzinho aí. Porque uns se mudaram para a zona rural, outros foram, entendeu? Então, bota Pois alguns. muitos deles, né? Muitos deles, E ou alguns aí alguns. também. Muitos deles, ou alguns também servem. Alguns deles, né? Alguns E deles. muito já está repetido aí demais. Porque já tem muitos aqui, muitos alunos. Então, porque alguns Deles. se mudaram para a zona rural. Isso. Tudo bem, gente? Satisfeitos, professores? Perfeito. Sim? Próximo exemplo. Todos os textos de vocês, tá? Não coloquei todos, só um. Qual é o problema aqui? Constatada, né? Por quê? Da palavra importância. A importância do substantivo feminino. Então, o Constatada. adjetivo ali e constatada, tá? Diante de todo esse cenário, foi constatada a importância. Se não tivesse o A, professora, poderia ser constatado. Perfeito. Com o A tem que concordar, as palavras têm que concordar, os dois nomes. Outro exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Sei lá,
Tinha proibido, proibida, sempre essa ideia. Ah, tá. Outro exemplo do mesmo, né? A entrada, proibido. Tem que se proibido a entrada de alunos na sala dos professores, ou proibida a entrada de alunos, tá, gente? Certinho. Perfeito. Próximo exemplo aqui. Tem algum problema aqui, ó? Tem. Qual? Lê a frase para mim primeiro, alguém. Eu vou ler, professora. Estamos buscando novos meios de fazerem os alunos aprenderem e torná-los participantes desse processo. Fazer e aprenderem. Estamos buscando novos meios de Fazer. Isso, o verbo tem que Os estar alunos aprenderem e tornar-se participantes desse processo. Ok. Certo ou não? Ó, estamos buscando novos meios de fazer os alunos aprenderem ou aprender? Aprenderem. Aprender, os alunos aprenderem. E qual é a diferença, gente? Me ajudem. Eu não sei, eu não estudei isso na minha escola. Eu sou professora de português, mas eu não lembro. Qual é a diferença do fazer para aprender? Por que aqui pode ter aprenderem e aqui não pode ter fazerem? Alguém me ajuda? Eu faltei na aula de gramática, não lembro. A senhora dá um minutinho, eu dou a resposta para a senhora. Deixa eu pensar aqui. Eu dou. Vai. Pega mais água para mim. Professora, não tenho certeza. Mas seria por causa meios de, aí tem a preposição, né? Perfeito. Eu não estou vendo quem falou, mas quem falou está certinho. Cleudiane, perfeito. Aqui é uma oração reduzida de infinitivo. Então, o de é isso mesmo, tá? Tem o de, então vai no infinitivo. E aprenderem, está conjugado com sujeito aqui. Alunos, sujeito, alunos aprenderem. Tá bom? Perfeito. Olha, lembrei da aula da minha professora. Olha, parabéns, Cleudiane, também. Perfeito. Agora aqui, ó. Professora. Oi. Professora. Voltando lá, de novo, lá. Volto. Aí, se no caso tivesse assim, estamos buscando novos meios de fazer com que, estaria errado? Não sei, vamos ver. Com que os alunos aprendam, mudaria a forma verbal. Né? Aí mudaria a forma aí do verbo, né? Professora, me ajudem a responder, tá errado ou tá certo? Estamos buscando novos meios de fazer com que os alunos aprendam e tornem-se participantes desse processo. Né? Eu acredito que... Mudaria a forma verbal. Isso, só mudaria a forma verbal aí. E aí? Tá bom? Nossa, coisa chata. E aí, galera? Tá certo? Tá certo, professora. Ficou melhor a construção. Ficou mais adequado. Eu acredito que ficou melhor dessa forma, né? Por quê? Obrigada, pai. Professora, para mim o processo está faltando algo aí. Vamos ver. Você já tinha falado anteriormente no texto? Eu acho, Sidney, que aí tinha algo, né? A professora só pegou um trechinho aí. Só peguei um trechinho, foi? Isso. Então, beleza. Satisfeito ou não? Só retomando. Sim. Eu estou conseguindo falar pouco, mas por que mudando o tempo, ó, aprendam e se tornem? Subjuntivo é o modo. Por que mudando o subjuntivo ficou um pouquinho melhor do que o outro tempo? Alguém sabe dizer? Porque como é algo assim, né? o subjuntivo, ele é um tempo hipotético, né? Algo que não é aquela certeza. E como é algo que a gente está buscando e está desenvolvendo, eu acredito que fica melhor colocar o tempo subjuntivo. Perfeito, Claudiane, muito bom. Estão ótimos. Aqui agora, gente. Alguém lê? Posso ler, professora? Por favor. Uma palavra que muitos de nós só conhecíamos pelos livros de história, pandemia.
Do ponto de vista etimológico, pandemia era apenas uma palavra do campo da ciência, mais voltada para a saúde e doença. Bem confuso. Só para explicar, são trechos de textos diferentes, tá, gente? Sim. E aí? Tem que mudar a pontuação, professora. Então, concordância. Só pontuação? Esse negócio que eu pintei aí, o que é? Vista da etimológico. Do ponto de vista da etimologia. Ah, ou então, ou eu deixo do ponto de vista etimológico, de vista tiro a preposição. da etimologia. Ok. E Pode tirar a agora? preposição. Isso. Mais alguma coisa? A pontuação, professora, ela usou um travessão, a pessoa usou um travessão aí, depois de história, colocou pandemia em caixa alta e não fechou o travessão. Tem que fechar. Se ele usou, tem que fechar. Vamos lá. Uma palavra que muitos de nós vão conhecer pelos livros de história, pandemia. Eu posso usar essa travessão? Posso. Eu tenho que fechar? Depende, Joana. No final da frase, eu posso fechar com ponto essa travessão também, do mesmo jeito que a vírgula, viu? Sim. É possível. Então, não tem um grande problema isso. Agora, o problema é a falta de conexão do ponto de vista. Ó, sim. Uma palavra que muitos de nós conhecem pelos livros de história, pandemia. O que tem a ver pandemia? Livro de história. Eu acho que falta um conectivo aqui. Alguma coisa. Porque ela fechou com um ponto. A Joana sugeriu que colocasse outra versão. Não porque falta do ponto. Não pode ter um travessão e depois um ponto no final. Isso pode. Mas nesse caso, está cortada a ideia. Está no meio. Tem que continuar. Alguém ajuda? Meninos, cadê os meninos? Me ajudem aí, meninos. Professora, eu teria começado assim, a palavra pandemia é um vocábulo que só conhecido através do livro de história. Ah, então você deslocaria. Então, peraí. A palavra pandemia. Isso. O que mais? Era um vocábulo. Ou que até então, né? Também ficaria bom que até então. Que conhecíamos só através do livro de história. Esse só aí também ficou muito assim. Qual só? Eu acho que o só reduziu muito. A palavra pandemia era um vocábulo que conhecíamos principalmente através do livro de história, né? Porque a palavra só reduz muito, né? Aqui? Isso. Que conhecemos principalmente através do livro de história. Aí eu posso apagar isso aqui, então? Isso. E agora? Cabe um ponto aqui? Continua, tudo bem? Pode. Tudo bem? Sim. E agora? Do ponto de vista etimológico, pandemia era apenas uma palavra do campo da ciência, mais voltada para a saúde e doença. Esse saúde e doença aí não casou, não. E aí, como a gente faz? Pandemia era apenas uma palavra do campo da ciência. Mais voltada para a área da saúde. Fica difícil de interferir, porque eu fico aqui procurando entender o que a pessoa está querendo dizer. Mais voltada para a área da saúde. Mas é verdade. Por isso que o processo de correção de texto, de revisão, é complexo mesmo. E é bom que a gente faz com o aluno do lado. Vou contar uma coisa para vocês. No meu mestrado, minhas orientações duravam 8 horas até. Vocês acreditam? Chegava 8 horas da manhã, sentava do lado do meu orientador, ele ia lendo o texto. O que você quis dizer aqui? O que você quis dizer ali? Você é bom, né, professora? Olha, foi ótimo, mas 6 horas, 8 horas. Aprendi a escrever bastante com ele do lado. A gente aprende muito. É. Nós vamos fazer a conferência de correção de atividades.
É puxado. Tá bem. Muito obrigado. Bom, esse trecho agora, galera. É a mesma questão daquele anterior, cada preposição. Isso mesmo. Então, como é que eu corrijo? Fazer. Fazer. Perfeito. Tudo bem? O resto está bem escrito? Não seria uma repetição daquele anterior? Esse primeiro período aí? Não. Tem uma repetição. Mas a questão de pontuação, de novo, de conexão, de juntar uma coisa com a outra. Notem, alguém falou aí, a gente não sabe o que o outro está pensando. Mas a gente tem que começar a se habituar a dividir as coisas em pedaços, sabe? Tipo o Jack Stripador mesmo. Cortando, vai para a próxima, vírgula, ponto. A gente trata muito isso com os alunos. E pensar, de repente, às vezes, um pouquinho na gramática, sabe? A Annalise falou, eu não sei o nome, mas eu sei que falta. Quando a gente estuda um pouquinho de... A gramática só fez sentido para mim. Eu sou da literatura, mas oração subordinada, coordenada, tudo isso só fez sentido para mim quando eu aprendi a pontuar os textos. Sabe? Porque senão tem coisa que falta, que vai ali. Então, vale a pena fazer uma revisãozinha. E aqui? Algum problema? Não tem conectivo, não, professor, entre uma frase e outra. Não tem conectivo. Entre uma frase e outra, não. Tá? Ensino básico, posso pôr aqui com letra maiúscula Letra também. maiúscula, ensino básico. E aqui? O período vespertino é constituído de mais de 70% de alunos. Tirava o som, né? Oriundos, tira o som. Uma opção, eu tiro o som. Outra opção. É, né? Eu posso ou tirar o som, tá certo? Alunos oriundos, ok? Ou eu posso transformar no... Posso transformar numa... que são... beleza? Beleza. Agora aqui. Gente, força. A gente tá analisando um pedacinho para melhorar o texto de vocês mesmos. Força aí, aguentem firme. Tô achando é bom. Bora. Optamos. Tem algum problema aqui? Sim, professor, optamos, depois de optamos Por que essa vírgula? Peraí. Optamos. Deve ser com, né? Com muito medo. Pela produção de material impresso a serem entregues periodicamente aos alunos ou suas famílias e que após serem recolhidos, entendemos todo o protocolo de segurança e saúde. Vou pegar um pouquinho mais de água enquanto você corrigir essa frase. Já vem saber como vai ficar. Acho que com muito medo entre vírgulas, né, gente? Com muito medo entre vírgulas, Optamos, vírgula, com muito medo, vírgula. Com muito medo. Pela produção de material impresso. Eu acredito que teria que colocar o mesmo antes desse com. Optamos, mesmo com muito medo. Também. Aí colocaria a vírgula, né? Optamos, mesmo com muito medo, pela produção de material impresso. Eu tiraria o A e colocaria serem entregues, material impresso a serem entregues. Tá faltando o plural aí, né? Materiais impressos. Material impresso entregue, né? Para, sei lá, para entregar. Para entregar, eu acho que tem que condensar mais esse monte de verso. Basicamente, Nesse optamos aí deveria ter um conectivo aí ligando ao parágrafo anterior também, né? Optamos mesmo com muito medo pela produção. Optamos mesmo com muito medo pela produção de material impresso.
pela produção de material impresso para serem entregues, e a finalidade, né, para serem entregues periodicamente aos alunos ou às suas famílias. Aí aqui teria que ter um ponto logo, Ponto. né? E aí daria continuidade aí a sequência, porque Posteriormente, poderia ser usado em conectivo posteriormente, depois de famílias, né? Esse material era recolhido. Resolvemos? Não. Não. Bora junto. Optamos com muito medo, e agora? O que eu faço? Mesmo, né? A Sônia sugeriu mesmo com muito medo, vírgula. Optamos Não, eu mesmo. sugeri foi antes do optamos. Antes do optamos? É, porque assim, está iniciando esse parágrafo, mas a gente percebe que ele está ligado a um parágrafo anterior, então teria que ter, por exemplo, mesmo com muito medo. optamos, não sei, eu escreveria assim. Ah, tá. Mesmo com muito medo. Então a Sônia sugeriu pegar essa parte aí, ser adjunto adverbial de modo, puxar para o começo da frase, é isso? E, professora, eu percebo assim que está dando a continuidade, né, de um parágrafo anterior, esse parágrafo aí está faltando um conectivo para ligar. Então, seria assim, eu acredito assim, nesse sentido, optamos, eu acho que a pessoa queria falar isso, né? Então, peraí. Nesse sentido, isso mesmo. Isso. Optamos. Mesmo. Assim? Isso. Com muito medo, vírgula, né? Fechar vírgula. Fecha a vírgula. Por quê? Optamos. Quem opta por alguma coisa. Então, o verbo, o objeto está aqui. Tá? Então, isso aqui é o aposto que eu tiro do meio. Eu não posso separar verbo de objeto? Não. Mas como tem uma vírgula aqui e outra aqui, vira um termo acessório, não tem problema. É isso, gente? Isso. Pela produção de material impresso. Material impresso. A pergunta. Esse A aqui é o que a gente... É artigo ou preposição? Preposição. Então, como é preposição, esse tem que tirar aqui, não é não? Igual lá de cima? A ser. A ser entregue? Entregues periodicamente. Mas é material impresso ou está no singular? Está no singular. Então, é? Assim. Entregue. E agora? Eu gosto sempre de optar assim, pelo paralelismo, né? A questão Então, aos alunos e às famílias ou às suas famílias, eu não sei. Assim? Deixa eu ver. Sei lá. E agora? Os alunos ou Tira os suas. Não, as, né? As suas famílias. Peraí, minuto. As famílias, vai para o plural. As suas famílias não tem mais aqui. E aí, tem crase, não tem crase? Alguém sabe dizer aqui? Tem crase, professor. Não. Assim aqui? Por causa do pronome de suas? Não, esses sugestão. Como eu Bora faria? lá, professora de português, ajudem aí. Material impresso, eu colocaria um pronome relativo aqui, material impresso, que eram entregues periodicamente aos alunos. Tá. Eu entendi, mas aqui nesse trechinho tem crase, não tem? Tem S? Como fica? Não. Ou as suas famílias. Professora, acho que tem que tirar esses suas aí para colocar a crase. Perfeito. Se eu tirar os suas, eu conjunto Pode o a colocar. do preposição com o as do artigo. Aí sai um as craseado, certo? Isso, certo. Agora, com esse pronome aí, eu não consigo colocar crase, porque Não o a pode. preposição mais o pronome, beleza? Beleza. Todo mundo entende isso, percebe isso ou não? Sim. Fica melhor se tirasse as suas e deixasse a crase. As famílias. Eu também acho. Aqui? Isso. Já melhor. E agora? Ponto. Aí eu acho que tem que colocar um conectivo para começar a sequência aí. Beleza, e agora? Ponto.
Após ser Posteriormente, vírgula, esse material era recolhido, né? Posteriormente, Tem o após, né? após também Após, funciona. poderia deixar. Isso. Tem um após bem aqui. Já tem o após aí. Tem um após. Então, vamos tirar Aonde? Após Uau. serem recolhidas. Vamos manter o após do autor. Isso. Tá. Aqui. Então, tira esse e que. Onde está o IQ que eu não tô vendo, gente? Tem que tirar. Já tirou. Após serem recolhidas. E agora? Vírgula. Mas esse recolhido está. Se for referindo a material. Esse recolhido está se referindo a material impresso, é? As famílias foram recolhidas, não, gente? Não. A única coisa que foi recolhida aí foi as Para famílias. justamente aos alunos das famílias. Após, aí, esses serem recolhidas não seria ser. Não sei. É um material? É um material. Recolhido, gente. Não é um material impresso? Sim. Ah, então como é que seria então? após ser recolhido, não? Após ser recolhido. Eu jurava que tinha recolhido as famílias. Após ser recolhido. E agora? Atendendo todos os protocolos de segurança à saúde. Recebíamos esse material e depois eram. Quem que eram colocados, gente? Os alunos? Material, professor, tem que ficar tudo no singular aí. Ah, não eram os alunos que eram colocados no sol, né? Era material. Colocado. Então, era colocado. A gente ri, mas olha só. Ao sol, Oi? um objetivo de... Deixa eu falar um negócio aqui que eu acho estranho no texto, porque tá assim, após ser recolhido. Aí tem de novo aqui, recebíamos esse material. Então, se ele não era recolhido pelos professores, então tinha que colocar aí, depois de recolhido, por quem recolhia primeiro esse material e quem fazia esse protocolo. Aí depois esse material era repassado, né? Não, sei lá, porque ficou meio estranho esse negócio. Vamos ver. Pode ser. Após ser recolhido pelos professores. Ou pode botar pela gestão, pelo diretor da escola. É, porque talvez tinha uma equipe que recebia, né? Porque, na verdade, eu acho que não era só os professores, né? Deveria ter outras pessoas. Pela escola, eu acho que não fica bom. Pela escola ou pelo gestor. Isso, né? Pela secretária, sei lá. E agora? Recebíamos esse material, depois era colocado ao sol com o objetivo de exterminar os possíveis vírus contidos no material desenvolvido pelos alunos. Deus, amor. Como eu faço? O objetivo de exterminar os possíveis vírus contidos no material. Ou não sei, ou procuraria... Depois de material tem que ter alguma coisa material. Porque não precisava mais colocar devolvido pelos alunos, eu acho, porque já está lá subentendido aí no texto, não está não? Eu acho que materiais, parava aí o texto. Eu também acho. E também não seria materiais, eu acho que teria que encontrar um outro substantivo aqui. O que vocês acham de trocar materiais por um pronome? Eu não sei. Também. De exterminar os possíveis vírus contidos neles. Neles, né? Porque é material. É porque mais está todo tempo no singular, né? Nele, ok? Contido nele. Contido, né? Contido nele. Possível. Não, o contido tá com vírus, é? Examinar os possíveis vírus contidos. Contidos nele. Professora, depois de material, no lugar desse EB aí, a gente tinha que colocar outra coisa. Que era colocado ao sol, que sei lá. Que era exposto ao sol. Não sei. Alguém pode ler de novo a frase para ajudar a gente? Vamos ler o texto todinho, gente, o período todinho, para ter mais clareza. Isso. Nesse sentido, optamos, mesmo com muito medo, pela produção de material impresso a ser entregue periodicamente aos alunos ou às famílias. Após ser recolhido pela escola, atendendo todos os protocolos de segurança, recebíamos esse material. Depois era colocado ao sol com o objetivo de exterminar os possíveis vírus contidos nele.
enfim, estávamos todos adoecidos psicologicamente. E aí? Sim? Satisfeitos? Não. Eu Não? acho que esse fechamento aí dessa ideia não encaixou muito bem, não. Como a gente arruma, Nazaré? Alguém colocou, enfim, estávamos. Sei lá, eu acho que não pode tirar, né, essa ideia aí. O que vocês acham de descer para outro parágrafo? E aí sim. Agora melhorou, né? É outro tema, né? A ideia, né? Agora sim. Recebemos esse material que depois era colocado ao sol com o objetivo de externar. Porque se eu descer, enfim, para outro parágrafo, eu posso estar encerrando uma ideia de um texto, não só um parágrafo. Sim. Tem razão, Nazaré. Não tava... Eram duas coisas muito diferentes no mesmo período. Isso. Sim? Muito bem, professores. Bora aqui. Deixa eu ver. Ó, tá quase acabando a aula. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Muita coisa assim de concordância. Ó, meeting, gente, letra maiúscula, tá? Uhum. O que mais? Aqui é uma coisa de estilo que eu queria falar com vocês. Mais de um de vocês usaram isso. As aulas eram e são dinamizadas. Quando eu vou colocar assim, eu gosto de colocar entre parênteses. As aulas eram e ainda são. Como se estivesse falando com o leitor, sabe? Olha, elas eram e ainda são. Porque se eu vou pegar pela língua, ó, o verbo é eram. Quem eram? As aulas. As aulas são o quê? Dinamizadas. É o predicativo, não é isso? Sim. Esse são é um outro verbo, é uma coisa assim, a mais. Então, como um acessório, legal colocar entre parênteses, beleza? É quase uma conversa com o leitor ali. Deixa eu ver. Ó, a maioria deles possuem. A maioria possui. Singular. Concordância. É isso mesmo. Apesar de ser muitos alunos, maioria sempre singular depois, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Professor, uma coisa boa que eu tô vendo nesses textos aí, eu não vi o texto de ninguém, né? Mas uma coisa boa que eu tô vendo, sabe o que é? O quê? É que nós mesmos estamos produzindo os textos. Sim. Isso é fantástico. Não sei se a senhora, né? Gostei. Não, Joana, eu tô super satisfeita com os de vocês. Estão ótimos mesmo. Eu sei que eu tô fazendo essa aula, eu sei que é chato pegar essas coisinhas, analisar, mas é para melhorar o texto de vocês. Vocês sabem corrigir. O conteúdo do texto tá ótimo. Claro que ninguém plagiou, ninguém nada. Então, de parabéns mesmo, gente. Vocês estão bons, a qualidade tá boa e vai melhorar mais. Amém. Mas vai sim. É que a gente, às vezes, não para mexer nisso, né? Não tem plágio, Jeffter. Nenhum, zero. Tem não. Verdade. Isso já vale de verdade. Eu não coloquei na correção nenhum elogio, mas quero deixar público aqui o elogio. Os trabalhos estão ficando bons mesmo. É um processo. E quando eu chamo atenção para as coisas gramaticais, não é para falar, puxa, seu professor de português não sabe. Não, não é isso. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe. Então vamos lembrar, essa regra serve para quê mesmo? Como é que eu faço? É uma oportunidade de aprendizado mesmo, tá? Eu tô amando. Bora caminhar para o final. Aqui, importante. Citação. Nesse parágrafo, eu não sei o que é do autor, o que foi citado. Não sei. Então, mesmo se a citação foi indireta, sugestão, segundo fulano, de acordo com Beltrano, sabe? Porque esse texto, inclusive, eu não lembro de quem é, mas é um texto que está muito bom, assim, bem referenciado. Só que eu não sei o que é do autor, o que foi citação. Então, só demarcar direitinho, beleza? Deixa eu ver. Aqui.
Essas aspas inglesas, alguém sabe para que serve? Quando que usa? Essa aspas de uma perninha só chama aspa inglesa. Aspa inglesa. Oh, meu Deus. A gente costuma usar aspa inglesa quando... Oi, Gustavo. Oi, neném, Gabriel. Quando há uma citação dentro de outra citação. Por exemplo, eu estou colocando... Tem a aspa simples, aí tem outra aspas dentro dela. Aí eu uso a inglesa. Nesse caso, a aspa simples resolve, tá? Deu para entender, gente? Deu. Bom, de apanhado geral da aula, é isso. Bom, vamos lá. E eu fiz um apanhado dos textos. Na correção de cada um tem um mais detalhado. Nossa. Se alguém tiver alguma receita para tosse, pode me passar, porque tá difícil. O hálito, professora. O hálito deve ter uma. O que é isso? Uma receita aí para tosse. Eu tava com a garganta ruim aí, né? Aí em Marabá, passei uns 3 dias com a garganta inflamada. E aí? Ele me passou lá um remédio, põe dentro da garrafinha de água. Aí fica tomando. Gente, me ajuda aí, gente, porque tá difícil. Limão, mel e andiroba. Então, andiroba, peça para alguém curar essa garganta, né? Tá tudo junto, mistura e bebe. Andiroba, casca da árvore, andiroba, óleo de andiroba. O óleo. Coloca uma gotinha dentro do limão com mel, vai tomando uma colherada por noite. Vou fazer, porque tá difícil parar. Bom, gente, eu fiz um apanhado geral, pra vocês entenderem, para rever o texto. É claro que texto é um processo, e isso eu queria deixar para vocês, sabe? Olha, do primeiro projeto, isso para trabalho, para projeto, vão ser várias revisões, muitas. E o problema não é vocês, tá? A escrita é um processo. Então, quando o orientador de vocês corrigir um texto, mandar de volta, vocês arrumarem, ele corrige de novo, e de novo, e de novo, vocês não se sintam, eu sou horrível. Não, não é isso. O texto está crescendo, está sendo produzido, tá? Eu acho que essa é a principal lição aqui. E texto passa por revisão sempre. A gente fez uma revisão coletiva aqui. Se tiverem oportunidade de passar para o colega, eu vou tentar juntar meus orientandos todos para ter orientação junto. Professora, essa tosse da senhora já tem mais de 15 dias, tem? Desculpa ter atrapalhado aí a introdução. Não, tem sim, mais de 15 dias, infelizmente. Bom, tem alguns períodos da vida que eu tenho essa tosse que demora a passar. Uma tristeza. Bom, é isso. Não vou conseguir falar muito mais que isso agora. Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Professora, mais uma receita para tosse. Aqui em casa eu coloco aquele cravinho na boca e fico, tipo, usando como balinha o cravinho. Rapidinho a tosse para. Vou fazer, Sidney. Vou fazer, obrigada. Gente, eu vou ter que parar aqui, ela não vai ter jeito. Obrigada. Eu vou corrigir os textos que faltaram ali. Quem não fez, pode fazer e mandar que corrige também, sem prejuízo, tá? Ok. Só cuidado para não mexer no texto do coleguinha, tá? Porque todo mundo tá como editor. Então, se a Joana se revoltar e apagar de todo mundo, vai apagar. Brincadeira, viu, Joana? Vou fazer, não, certeza. Eu nem li texto de ninguém, meu Deus do céu. Aproveita e corrige todo mundo, Joana. Não. Eita, Deus. Gente, na próxima aula eu passo as outras orientações, tá bom, gente? Hoje eu não dou conta de falar. A gente já tem tanta coisa para ler que ler mal os nossos. Verdade. Professora, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela aula. E Valeu. também, a gente vai lembrar do aniversário da senhora dia 9, tá? Combinado. Meu aniversário é dia 11,
Mas meus pais estão aqui na cidade até o dia 9, então eu vou comemorar antes. Depois eles voltam para São Paulo. Perfeito. Obrigada pela lembrança. Oi? A aula foi tão boa, passou tão rápido, né? A gente nem percebeu. Eu gostei. Ai, que bom, Isabel. Obrigada, que bom. Eu só fico Ai, preocupada com isso. Alessandro, pode falar. Professora, boa noite. Quinta-feira será feriado. Na sexta-feira vai ser facultado ou é aula normal, professora? Falei no comecinho da aula, Alessandro, que não teremos aula na sexta-feira, porque é ponto facultativo e porque meu aniversário é no domingo. Então eu vou comemorar antes. Então não tem aula sexta-feira agora. Nossa próxima aula... Deixa eu ver aqui que dia que eu já esqueci. Falei no comecinho da aula isso. Dia 27. 27 e 30. Isso, obrigada. Próxima aula, dia 27, 25, gente, 25, sexta-feira, 25 e... Não, desculpa, tô no mês errado, tô em julho. Dia 27, dia 30, perfeito, junho. Terça e sexta, 27 e 30. Tudo bem? Certinho. Gratidão, professora. De nada, imagina. Gente, boa tarde, bom junho aí para vocês, boa festa junina para quem comemora, com pamonha, canjica. A gente se vê no fim do mês. Tchau, professora. Tchau. Tchau, gente. Professora. Valeu, né? Tchau, Joana.